com o nosso companheiro, que foi prefeito de São Paulo, foi ministro da Educação e deveria ter sido presidente da República, companheiro Fernando Haddad. Para nós é uma alegria ter aqui companheira Vanderleia Pulga, que hoje é professora da Universidade Federal da Região Sul, em Passo Fundo, de curso de medicina, também militou na Pastoral da Juventude nas décadas de 80 e também é uma companheira que briga muito nas questões sociais na cidade de Passo Fundo. Companheira Gabriela Dias representa, ela é da Associação dos Professores da Universidade Pública Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, fundada no tempo do companheiro Lívio Dutra e da nossa secretária Lúcia Camini na época. E a companheira Lúcia Camini, professora estadual, aposentada hoje, conquistou seu direito, foi secretária de Educação no tempo do Lívio Dutra, governo do Estado, presidente do CEPERTS, e na última campanha concorreu a deputada estadual. E nós temos esse bloco de Mudo. para nós. Não sei se estão ouvindo, mas caiu aqui para mim a internet. Agora retornou. Caiu, estamos voltando, porque eu estou aqui, companheiro Haddad e as companheiras professora, eu estou aqui no assentamento Capela, no município de Nova Santa Rita, nossa cooperativa Copan. Então, à noite, muitos alunos, inclusive, que estudam à distância. E é por isso também que dá essas quedas. A primeira muito boa e agora já começou dando problema. Mas eu quero daqui uma boa noite para a companheira Vanderleia para fazer o seu comentário inicial. Então, uma boa noite a todos os que nos acompanham nas redes sociais. Quero inicialmente saudar e agradecer ao companheiro deputado federal Dionilson Marcon, companheiro desde do período da Pastoral da Juventude, que a gente tem atuado junto, ao companheiro Fernando Haddad, nosso ministro da Educação, prefeito de São Paulo, e concordo com o deputado Marcon, deveria ter sido o nosso presidente da República, e as companheiras que estão aqui, a Gabriela Dias e a Lúcia Camini, e os demais que estarão no outro bloco. Então, como professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, uma universidade que nasceu inserida nas lutas sociais dos movimentos do campo, e no período em que o senhor Fernando Haddad era ministro da Educação, em 2010, dentro do plano de expansão do ensino superior e da interiorização, a nossa universidade é uma universidade interestadual, intercamp, e o campus aqui de Passo Fundo, ele surgiu na etapa posterior, no governo da Dilma, né, que foi a presidenta corajosa que enfrentou a expansão das escolas médicas no Brasil. E então eu gostaria de perguntar ao Fernando Haddad como que o senhor avalia o contexto da educação superior brasileira, em especial nesse período
de cortes, de congelamento de recursos, cortes de recursos federais, a nomeação de reitores não eleitos democraticamente e, mais recentemente, o projeto Futurice. Apresenta aqui os nossos grandes lutadores. Continua existindo a UERGS no Rio Grande do Sul, nossa universidade estadual. Primeiro, porque o Lívio e a Lúcia teve coragem de construir. Segundo, é porque os seus trabalhadores, professores, os alunos, são muito guerreiros. Mais ou menos é igual agora às universidades federais. Então, para nós, Gabriela, é um prazer estar aqui nesse debate. Boa noite. Boa noite. Agradeço, então, o convite, deputado Marcon, de poder estar presente nessa live, né, sobre educação, aos colegas professores, né, nós teremos também a representação discente do Lucas no próximo bloco, e dizer que a gente vem numa luta constante pela educação e educação pública. Então, em 2001, a universidade foi criada por força de lei, na 11.646, foi unânime, a Assembleia votou unânime, e a sua história, desde 1980, então, nas lutas também de base, né, das classes, diferentes classes e participações da sociedade civil para que ela efetivamente viesse a existir, né? Então, acho que foi o último estado a ter a sua universidade estadual, e nesses 19 anos, agora dia 10 de julho, ela completa 19 anos, ela vem, então, a cada ano se consolidando, mostrando, né, para populações das diferentes regiões do estado, do Rio Grande do Sul, está em 24 municípios, nas 20 corédios, né, então, as representações dos 3 segmentos dos docentes, ao qual eu represento aqui a Associação dos Docentes, os funcionários técnicos de apoio administrativo e os discentes têm lutado, então, pela sua consolidação. Apesar de ter, nesse longo desses anos, muito pouco recursos financeiros para mantê-la, né? Nós temos, desde 2014, um orçamento congelado, e também o seu quadro efetivo ele é muito aquém do que o esperado, né? Nós estamos abaixo de 50% do que a lei de cargos e salários permite. Mas, mesmo assim, temos cumprido a nossa missão de ensino, pesquisa e extensão. Então, foi criado no governo Olívio, né, tornando, então, efetiva a criação da universidade, e ao longo desses anos também tem conseguido captar recursos através de emendas parlamentares no parlamento, diferentes partidos, mas liderada pelo senador Paulo Paim, que tem nos auxiliado muito com esse recurso, e também através das mobilizações das comunidades nas regiões, com a consulta popular também, que né, foi um momento que o então prefeito, na época, né, com a consulta popular. Então, perguntar para o professor Haddad, né, como ele vê a importância da UERGS para atender a demanda da população gaúcha. Isso. Agora vamos passar para a Lúcia Camini. Então, para quem está entrando agora, nós acertamos que as nossas prof faziam um comentário, algumas perguntas, e depois o Haddad vai fazer os seus comentários, a sua análise também de ponto de vista da educação, conjuntura nacional e assim por diante. Então, companheira Lúcia Camini, que foi nossa secretária de edição, presidente do CEPERGS, e também, na última eleição, concorreu a deputada estadual pelo PT aqui no Sul. Boa noite, Lúcia.
Boa noite, companheiro Marcon, nosso deputado federal. Boa noite, ao Haddad, nosso quase presidente da República. Saudar a Vanderleia, da Universidade Federal Fronteira Sul. Saudar a Gabriela, que é a nossa professora da UERGS, e os que entrarão depois, quero saudar também o Marcos, né, que é um aluno que vai entrar depois, o Rodrigo, da UNES, que representa a União dos Estudantes. Haddad, eu quero falar da época que você foi ministro, para depois colocar uma questão, porque hoje nós não temos ministro da Educação, tem um apagão no Ministério da Educação, e outro dia uma professora falando sobre a formação de professores, ela disse assim, nós precisamos de alguém que habite o Ministério da Educação, porque nós não escutamos mais tratar do tema da educação, nem nessa época de pandemia. A época em que tu foste ministro, lançaste o plano de metas, compromissos todos pela educação, e dentro dele o plano de ações articuladas, e lembro que você nos dizia, que eu participei do grupo que implementou esse plano, para 1.242 municípios que tinham baixo índice de desenvolvimento da educação, e você nos colocou que o presidente Lula deu a tarefa de chegar naqueles municípios mais distantes, mais longínquos do país, onde nunca o poder do Estado investiu em políticas públicas educacionais. E esse foi um projeto importante porque ele permitiu que todos recebessem recursos, e até hoje ainda existem municípios que conseguem manter o seu projeto educacional em andamento, fruto daquelas iniciativas e daqueles investimentos. Hoje, nós não temos, da parte do Ministério da Educação, o investimento em educação necessário. Sabemos que o orçamento do Estado, no ano passado, chegou a mais ou menos 30% do seu investimento. Não conseguiu nem sequer implementar os recursos que estavam orçados para o ano de 2019. E esse ano, provavelmente, não vai investir praticamente nada, porque não há nenhum projeto em andamento. Hoje nós temos o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, praticamente findando até o final de 2020. O governo federal está fazendo de tudo para inviabilizar a sua aprovação lá no Congresso Nacional, uma proposta que está em andamento desde 2015, que propõe dobrar os investimentos da União neste fundo para beneficiar estados e municípios. Nós sabemos que se este projeto não for aprovado, se essa emenda não for garantida, no ano que vem nenhum município, nenhum estado dá conta de garantir o funcionamento da rede existente hoje, nem pagamento dos professores. Então, eu queria que você se manifestasse um pouco sobre isso. E, por fim, dizer que o projeto de educação do governo federal, ele foi expresso pelo Guedes naquela fatídica reunião ministerial, quando ele disse, primeiro, que colocou uma granada no bolso da oposição para poder congelar o salário dos servidores públicos por mais 2 anos, e com apoio aqui do nosso governador, que também mantém o salário congelado dos professores há 6 anos. E o segundo elemento que ele colocou é de que aos jovens nós vamos garantir uma pequena formação para eles auxiliarem o Exército a fazer estradas, e que receberão R$200 por mês, os R$200 que eles queriam dar para as famílias no tempo de pandemia. Então, diante disso, eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença de estratégia e diferença de compromisso em investir na educação. O Plano Nacional de Educação prevê em 10 anos nós chegarmos a 10% do produto interno bruto. No governo Lula e Dilma, nós chegamos quase 7% de investimentos, triplicamos esses recursos. E agora, eu acho que nós não chegamos nem a 3%. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, professora Haddad. É isso? E aí, Marcon? Eu acho que a conexão do deputado, como ele está num assentamento, eu acho que ela é mais lenta, a internet. Então, eu acho que é a tua vez, então, Haddad. Vocês estão escutando o deputado? Não. Eu não. Eu não consigo... Eu também não. Também não. Agora eu vou ter mais... Agora sim. Entrou. Um estilique aqui.
pode entrar falando que não tem problema. Mas eu quero voltar aqui ainda te agradecer de novo, dizer que tu era para ser o nosso presidente da República, com certeza. Você, presidente da República, reunião ministerial, não ia ser aquela bandidagem que tem lá, aquela vergonha, que é vergonha para o Brasil e para o mundo. É isso, porque está conversando, discutindo, planejando ação para salvar a vida, e tu vê aquelas fotos, aquelas imagens. Então, para nós, tu é o nosso presidente da República. Um abraço, muito obrigado por ter participado. Pode começar. Marcon, você sabe que sobre essa reunião, eu fiquei com dó da Damares, rapaz. Aquela mulher com a Bíblia na mão e os caras falando grosso com ela de um jeito. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Falando de cassino, desmatar a Amazônia. Era um festival de... Parecia uma sauna aquilo ali. Uma sauna masculina de 5ª categoria, com as pessoas falando as maiores baixarias do mundo, e ela ouvindo tudo aquilo. Eu não sei como ela não pediu demissão depois daquela reunião. Porque aquilo ali não... A família devia ser transmitida às 2 da manhã, 3 da manhã, aquela reunião ministerial. É um negócio pavoroso. Mas, enfim, esse governo é um desastre de ponta a ponta. Não é diferente na educação. É uma tragédia monumental que está acontecendo. É óbvio que está todo mundo com as atenções voltadas para a questão da saúde pública e da economia, que o governo está destruindo, mas não é melhor a situação da educação, do meio ambiente, dos direitos humanos, não, da diplomacia brasileira, da imagem do país fora. É uma situação realmente vexatória o que está acontecendo. Veja, Marcon, eu recebi gentis perguntas e manifestações de professoras aqui presentes no teu site. Eu queria te agradecer muito o fato de você estar me colocando em contato com gente que está na linha de frente da educação brasileira, devotando a vida à causa mais nobre que tem esse país, professora Vanderleia, professora Gabriela, professora Lúcia, se é que a minha coisa aqui está funcionando bem. Queria te cumprimentar pelo excepcional trabalho que a bancada vem fazendo. Apesar de nós sermos oposição, quem está aprovando os principais projetos para salvar um pouco do país é a oposição, porque, a depender do governo, isso era uma gripezinha que ia passar, sendo que ontem foram quase 1.400 mortes num único dia. Lembrando que a projeção do governo era de que não haveria 800 mortes no ano. A projeção do Bolsonaro era de que não haveria 800 mortes no ano. No dia de ontem, nós tivemos quase 1.400 mortes no Brasil. Esse é o governo que nós temos, com esse tipo de assessoria que é bem típica do Bolsonaro, né, da qualidade dos seus mandatos, da sua participação na vida pública. Então, eu vou falar sobre as 3 perguntas que me fizeram, as 3 abordagens. Em primeiro lugar, eu vou falar do Fundeb. Vamos começar com a educação básica. Eu vou começar, portanto, pelo final. O Fundeb é a coisa mais importante que se criou nesse país nos últimos 20 anos. Tem nada mais importante do que o Fundeb. Eu sei que é muito importante a interiorização das universidades, o ProUni foi importante, a criação dos institutos federais. A gente tem gosto por tudo que a gente fez. Desde o caminho da escola, que colocou a criança num ônibus escolar amarelinho, padronizado, bonitinho, os cursos de formação para professores, a informatização das escolas com banda larga, tudo é importante. Mas o Fundeb é o pilar que estrutura tudo. Porque como é que você vai ter aluno na universidade se o aluno não concluiu o ensino médio? Então, o Fundeb é o tronco da árvore, sabe? É aquela coisa que sustenta a árvore inteira. Porque ele, efetivamente, como disse a professora, ele triplicou o investimento por aluno na educação básica. Triplicou.
não estou falando de inflação, é além da inflação. Triplicou em termos reais o investimento por aluno no Brasil. Obviamente que os estados mais favorecidos foram os mais pobres, evidente isso, né? Então, você pega um estado como o Maranhão, como o Ceará, como Pernambuco, que não tinham recursos para investir, eles foram os mais beneficiados pelo Fundeb. Mas o Fundeb é um projeto nacional de criação de 27 fundos, cada estado tem o seu, mais o DF, o Distrito Federal, e ele equalizou as oportunidades educacionais no território nacional, tanto quanto foi possível. Agora, o Congresso quer ir além, quer colocar mais dinheiro da União, o que seria fundamental. Mas eu duvido que o Guedes deixe isso acontecer. Porque o Guedes, nós já vimos como ele trata os funcionários públicos, os professores. Para o Guedes, professor é inimigo no bolso de quem ele deposita uma granada. É assim que ele trata professor, polícia militar, que ele trata médico, que ele trata enfermeiro. Porque, para ele, o que é o serviço público desse país? Tira os marajás, que é 2% do serviço público, 3% do serviço público, tira os marajás. O serviço público é o quê? É o pessoal da saúde, é o pessoal da educação, é o pessoal da segurança pública. Esse é o pessoal que é a linha de frente do Serviço Público Nacional. Agora, ele quer tratar esses profissionais como marajás, que é o inimigo do povo, porque nós aprovamos um piso de R$3.000 para o professor. Isso virou inimigo do povo, então pagar o professor o piso nacional do magistério é contra o povo isso? Essa é a cabeça do neoliberal. Porque o neoliberal ele trabalha com trabalho escravo no Brasil. A professora falava, eles querem pagar R$300 para o jovem e fazer estrada no Exército. Eles não reajustam o salário mínimo, porque na cabeça deles o salário mínimo devia ser o de R$300 mesmo. Eles não querem pagar R$200 agora de renda básica de emergência? Se não fossem vocês na Câmara, eles teriam pago R$200. Vocês é que arrancaram R$600 ao propor um salário mínimo por família. Então, esse governo é um desastre de ase. Nós não podemos esquecer disso. É um governo fascista. É um governo que tem que ser combatido diariamente por todo cidadão que se orgulha do Brasil. Nós não podemos deixar esse projeto prosperar. Veja, respondendo à primeira pergunta, o que é o projeto do Weintraub no Ministério da Educação? O que é isso? Enquanto nós fazíamos institutos federais no Brasil inteiro, ele propõe escolas cívico-militares. Não implanta nenhuma. Aí ele propõe o Futurice, que é um programa de privatização da universidade pública. Nenhuma universidade adere. Evidentemente que não vai aderir. Qual é a universidade que quer ser privatizada? Desprezam todo o trabalho de interiorização que nós fizemos para levar a universidade perto da casa da juventude trabalhadora desse país. Porque a juventude não pode pagar não pode custear a sua vida numa capital. Deixar a sua família e morar na capital. São poucas as famílias que conseguem manter um filho na capital, vindo do interior. Então, se o jovem do interior não pode vir à capital, é a rede federal de universidades e institutos que tem que ir ao interior, como nós fizemos. Acabamos com o vestibular. Por quê? Porque ele fazendo o Enem, na cidade dele, tirando uma boa nota, ele vai conseguir vaga em qualquer canto do país. Mesmo nos cursos de alta demanda, ele vai conseguir entrar, se ele estiver disposto. E a maioria das universidades públicas tinha um programa de assistência estudantil para esse jovem que não tinha como custear alimentação e moradia.
Qual a adesão ao Futurice? Nenhuma. Zero de adesão. Agora ele mandou para o Congresso a lei. Para quê, se ninguém aderiu? Vai fazer o quê com essa lei? Se ninguém está disposto a embarcar nessa. Então, nós estamos falando de uma confusão geral. As universidades públicas estaduais, que é a segunda pergunta que me foi feita, elas cresceram justamente porque não tinha governo federal para fazer as universidades. Na época do Olívio governou o Estado sob um governo federal que não acreditava na universidade pública. Então, ele teve a coragem de, mesmo com o Estado debilitado financeiramente, que ele já herdou um Estado com muitos problemas, mesmo assim, ele foi lá, a gente conhece o Olívio, né? O Olívio tem muita fibra. Ele foi lá e criou a universidade estadual, porque não tinha um Lula na presidência. E ele não aguentava mais ver a juventude gaúcha sem oportunidades no interior. Fez uma universidade multicamp no interior do estado. Aí chegou o Lula e fez a expansão conhecida. Universidade de Santa Maria, Universidade do Rio Grande, Universidade de Pelotas, e por aí vai. A própria URGS abriu campus em outra cidade. Todas as universidades gaúchas tiveram o seu plano de expansão aprovado. Eu fui visitar vários campos universitários no interior do Rio Grande do Sul, o que ofereceu a Fronteira Sul, que é uma universidade interestadual, das poucas do país. Nós só temos 2 universidades públicas interestaduais, que é a Universidade do Vale do São Francisco, justamente Bahia e Pernambuco, e a Universidade Fronteira Sul, que pega 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tudo criação da época do governo Lula. Mas o Olívio teve um papel destacado que mostrou o que um governador pode fazer pelo seu povo. Então, essas universidades estaduais, elas foram fundamentais para dar sustentação ao sonho da juventude numa época que o governo federal bloqueou a expansão das universidades federais. Como está fazendo agora, asfixiando a educação. Da creche até a universidade, você está vivendo uma asfixia. Não só da educação, do país. Nós estamos entre educadores aqui, temos que falar de educação, porque também, se a gente não falar, ninguém fala. A educação é aquela coisa que, se o educador não lembrar que existe, ninguém fala. Então, nós temos que falar. Você viu a juventude que fez o ano passado, em maio, né? Quando o Bolsonaro ameaçou cortar 30% da verba das universidades, nós tivemos milhões de jovens e professores nas ruas do país exigindo o orçamento aprovado. E conseguiram liberar. E agora vai crescer de novo no pós-pandemia. Você pode anotar, Marcon. No pós-pandemia vai ter movimento antifascista na rua contra as políticas desse governo. Nós não vamos deixar ele destruir o país. Sabe? É muita coisa que está em jogo para a gente ficar... A gente está em casa em respeito à população que não pode ficar. Eu estou na minha casa porque eu posso dar aula, fazer reuniões da minha casa. Mas também em respeito a quem não pode estar em casa agora e que está trabalhando para que nós possamos comer, para que os nossos doentes possam ser tratados, honrando essas pessoas que eu estou me resguardando. Mas assim que isso acabar, nós vamos lutar pelo nosso país da maneira como a gente sabe, indo às universidades, indo à porta de fábrica, indo nas praças públicas, defender as nossas bandeiras. Pacificamente, porque quem é violento é o Bolsonaro, não somos nós. Nós nunca usamos de violência para garantir a democracia e para garantir os nossos direitos. O Lula tem 50 anos de vida pública, nunca teve que quebrar nada para conseguir defender os seus direitos, tendo sido vítima de violências dramáticas. Mas nós sempre soubemos lutar
do lado da paz, da solidariedade, da lei, da Constituição, por aquilo que a gente acha que é direito da população, sobretudo dos trabalhadores. Então, eu vejo assim a nossa situação. É um pecado que estão fazendo contra o Brasil, pecado, destruindo um projeto bonito de emancipação do país pela educação, mas são as sementes que nós plantamos que vão germinar e vão florescer já já, e o Brasil vai voltar a brilhar. O Brasil não é isso que está no Palácio do Planalto. Marcon, te perdi de novo aí. Podia continuar, nosso presidente, que parece que recém começou a tua prosa e já terminou. Mas foi muito boa. E como nós tínhamos acordado no início, e a tela do computador não cabe mais de 6 pessoas, agora nós teríamos mais 3 para participar. Mas quero aqui agradecer a professora Vanderleia, minha conterrânea na Pastoral da Juventude, nas décadas de 80. Eu já estou sem cabelo, mas ela está na moda ainda, não tem problema. A professora Lúcia Camini, grande companheira e parceira, e a nossa professora, que representa aqui a UERGS, que também é uma universidade estadual que está vivendo na briga e na luta e na sobrevivência. É uma vergonha, no bom sentido aqui, professora, quando a reitora, agora não sei se é reitora ou não, mas me lembro muito bem da reitora, passava gabinete por gabinete para pedir emenda em Brasília para segurar a universidade. Sim, eu sei que teve deputados que colocaram emenda, mas eu sei que o senador Paim chegava na reunião da bancada gaúcha e dizia: a minha cota é para a Universidade Pública Estadual do Rio Grande do Sul. Isso. Sempre. Ele não precisava nem ir na reunião, a gente sabia a pauta dele quando vinha a emenda de bancada, qual é que era a pauta do senador Paim. Então, sem fazer nome dos deputados, para não era alguém, mas é um grande peleador. Companheiro Matheus, como é que nós vamos fazer agora? Professoras, muito prazer, Vanderleia, Lúcia. Prazer, muito obrigada. Muito prazer em estar com vocês, viu? Um prazer imenso, e a nossa universidade, a sementinha que vocês plantaram, já formou 2 turmas de cursos de médicos que estão atendendo nessa pandemia, e mais de 260 residentes médicos e da multiprofissional que estão atendendo na linha de frente aí, e que, se não tivesse essa universidade, não estariam aí, né? Muito obrigada. Professor, um beijo meu grande para os estudantes da Federal da Fronteira Sul, viu? Obrigada. Matheus, vamos lá, Matheus. Boa noite. Boa noite, Lucas. Marcon, o Matheus... Tá ouvindo? Estou ouvindo vocês. Marcon, o Matheus pediu para eu te avisar que a Angelita vai entrar logo. Ela está com alguns problemas na conexão também, lá no assentamento, mas vai tentar entrar. Uma boa noite para vocês dois. Boa noite, Haddad. Boa noite, Marcon. E o professor Marcos. Mas professor vamos Marcos. lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Já vamos tocar. O Matheus já te explicou, tu faz um pequeno comentário, quer fazer pergunta, pode fazer de uns 3 a 5 minutos. O Marco é um jovem do movimento estudantil, representa a UNE nível nacional, é um gaúcho aqui que estuda aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Então, boa noite, Marcos, a palavra é contigo. Boa noite, companheiros, companheiros e as companheiras que estão assistindo também. Eu sou o Lucas, Marcon, não Marcos, mas isso aí. Sou diretor de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes, a UNE. É um prazer para mim estar participando dessa transmissão hoje. Vinha acompanhando a conversa que vocês estavam tendo com as companheiras também aí do campo da educação. E primeiro eu gostaria de dizer que
fico até muito sensível quando ouço o Haddad falando sobre a Federal de Santa Maria, que é minha universidade, porque quando a gente fala em democratização do acesso à universidade, em interiorização da universidade, a gente está falando da minha realidade, da realidade de muitos companheiros e companheiras, inclusive da juventude do PT, que são da primeira geração das suas famílias a acessarem ensino superior. Então, eu vi falando, né, da interiorização dos campi da FSM, e isso é algo da minha realidade. Muitos jovens rurais, muitos jovens das periferias aqui das nossas cidades tiveram acesso e foram os primeiros das suas famílias a acessar o ensino superior graças a essas políticas. E a gente já vinha conversando alguns dias atrás em uma outra transmissão aqui com o Marcon sobre como foram importantes as políticas do Partido dos Trabalhadores, né, em especial contigo como ministro da Educação, para transformar a educação brasileira, né, para mudar o perfil do estudante que acessa a universidade, para criar tantos institutos federais, que são uma ferramenta surpreendente da educação, que transforma indivíduos em sujeitos, né, e também na democratização e na permanência, né, várias políticas. Eu, particularmente, estou na pasta de assistência estudantil da União Nacional de Estudantes, e o que a gente tem observado pelo governo Bolsonaro é uma regressão nessas políticas, justamente porque são programas como o PNAES, são as políticas de assistência estudantil que garantem a permanência dos filhos e filhas da classe trabalhadora nas universidades, nas instituições de ensino superior. Então, foi muito importante todo esse processo que a gente passou, né, de democratização e interiorização do ensino superior, todos os investimentos no Fundeb também, como tu colocou, que são muito importantes, que é um dos pilares da educação, né, da educação básica. E, sem dúvidas, quando a gente olha agora, quando a gente enxerga agora o que está acontecendo com a educação brasileira, é muito desesperador enxergar que, desde o início, né, como do governo Bolsonaro, e ainda desde o Temer, né, é importante a gente demarcar que o golpe, a presidenta, a companheira Dilma, foi uma ruptura com um projeto de educação que a gente teve nos últimos anos, né, e foi a disputa por um novo projeto de educação, que é uma tentativa de colocar uma reforma empresarial e conservadora nas nossas universidades, nos nossos institutos federais. Então, a gente teve um processo de popularização, né, de transformar, inclusive, o caráter das universidades, a sua função social sendo cumprida, que nesse momento é tão importante, para agora ter tudo isso que as companheiras já vinham colocando, né? O Futurice, a gente teve também no início do ano aí o fim do Pronera, que foi um programa que também teve ampliação nos governos do PT, e que foi muito importante para a democratização do ensino superior para muitos jovens sem terra, né? E hoje é muito simbólico que a gente esteja aqui conversando com o Marcon, que é nosso deputado sem terra, sobre isso. Então, essa política que agora retorna, e que, inclusive, na pandemia se agudiza, né? Porque o governo Bolsonaro, ele tem se utilizado da pandemia como uma brecha para aprofundar as desigualdades e acelerar a implementação do programa neoliberal. Então, eu sinto que hoje a gente tem desafios muito grandes no movimento estudantil, que estão divididos, né, em diversas tarefas. E eu acho que talvez tenham duas delas que são principais. Primeiro, a defesa da educação pública, da educação democrática, popular, e que, sem dúvidas, a gente já tem feito através da União Nacional dos Estudantes, ano passado, com o Tsunami da Educação, com as diversas mobilizações que a gente tem encampado, e que, bom, tem sido o nosso enfrentamento ao governo Bolsonaro, né? Não é à toa que a UNE se tornou uma das principais inimigas do governo. É porque tem defendido a educação e uma educação para todos. Então, a gente tem essa tarefa central do movimento estudantil de defender a educação. Mas, para além de estudantes que defendem a educação, a gente tem um compromisso político também, e aí falando mais, inclusive, como jovem petista, do que só um militante do movimento estudantil, são os direitos da classe trabalhadora que estão em jogo, né? É aí a tentativa de aprofundar um programa neoliberal de retirada de direitos, de ampliação das desigualdades, uma política de morte, né? Uma necropolítica, que, inclusive, tem se evidenciado nesse momento, quando a gente, inclusive, pode afirmar: ou as pessoas vão morrer pelo vírus, ou elas vão morrer de fome, porque é esse o futuro que o Bolsonaro quer destinar para toda a população brasileira, né? Então, nesse sentido, para finalizar e te deixar uma pergunta, tem essas duas tarefas principais, né? Os estudantes têm que defender a educação, mas, para além disso, têm que defender os direitos sociais, a democracia e todo o legado que a gente teve dos governos do PT. Como eu sei, Haddad, que tu também foste militante do movimento estudantil, eu queria te perguntar o que tu enxerga, visualiza hoje como as principais tarefas e desafios do movimento estudantil para a gente não perder tudo isso que a gente conquistou,
que inclusive tu foi um dos responsáveis, um dos principais responsáveis pela implementação, e para a gente conseguir retomar a construção desse projeto de educação democrático e popular, e também esse projeto de sociedade, né, que os estudantes sejam e se compreendam enquanto atores políticos da transformação da educação, por um lado, mas também da sociedade, por outro. Valeu, Lucas, obrigado. Vamos passar agora para o Rodrigo Mariano. O Rodrigo é formado em Direito na Universidade Pública Federal de Santa Maria, assessora as comunidades indígenas e mora na reserva indígena no município de Erval Seco, que fica, ministro, entre Palmeira e Frederico, que tem 2 campos da Universidade de Santa Maria nessas 2 cidades. Então, ele fica ali no meio desses 2 municípios. Rodrigo, um prazer ter você aqui conosco. E se puder fazer um comentário entre 3 a 5 minutos, depois vamos ouvir a professora Angelita, para depois ouvir o professor Fernando Haddad. Boa noite. Boa noite, companheiros. Deputado Marcon, Lucas, Rainer ali, que é conhecido já da militância Santa Maria, do DCE, do Movimento Estudantil, companheiro Haddad, né, nosso último candidato à presidência, né, já foi ministro da Educação nos governos PT, e ressalto aqui também, né, que foi nesses governos, né, de Lula e Dilma, que a gente teve um salto, né, expressivo na entrada de estudantes indígenas nas universidades federais, universidades públicas, né, de qualidade aí que a gente tem notado, e que foi, né, um grande ganho assim para o movimento indígena, né, de lideranças, formação de lideranças e formação, né, de novos militantes, né, indígenas, né, muito mais politizados e, né, engajados nessa nova perspectiva que a gente tem, né, quanto movimento indígena e quanto lideranças indígenas. O meu comentário seria, né, bem simples assim, né, devido ao momento que a gente está vivendo e na atual conjuntura, o movimento indígena tem sido atacado, né, desde o dia 1º de janeiro de 2019, já desde a tentativa de, né, transferência da competência de demarcação de terras indígenas, né, para o agronegócio, para a bancada ruralista, né, e o governo Bolsonaro tem sido, né, um dos piores, né, depois de 1978, a gente tem, né, como um marco, assim, uma tentativa de retrocesso muito marcante no movimento indígena, né, uma declaração direta de anti-indigenismo. Então, nesse momento de pandemia, e já que a live é sobre educação, né, eu gostaria de um comentário do, né, Fernando Haddad sobre, né, essa tentativa de implementação da educação à distância, né, do modelo EAD de educação, e se, no ponto de vista, né, do Haddad, se a gente teria condições de abranger não só as perspectivas, né, de manter um currículo educacional anual e, ao mesmo tempo, atender as demandas das comunidades indígenas, né, porque a gente sabe que 99% da população indígena escolar da educação básica é deficiente no acesso, né, a tecnologias, né, e esse modelo educacional à distância por plataformas online, que especificamente aqui no Rio Grande do Sul vem tentando ser implantada, né, nesse ponto de vista, além de atender as perspectivas da manutenção do calendário letivo de 2020, se está sendo levado em consideração a perspectiva também da população indígena, né, no acesso às tecnologias, no acesso à educação, enfim, se a gente vai ter condições, né, eu sinto que essa tentativa aí levada em consideração simplesmente uma parcela da população que tem esse acesso a essas tecnologias. E a população indígena, como eu falei, 99% da população indígena
não teria condições de ter esse acesso às tecnologias, enfim, e não teria essa condição de manter, né, de atender essas demandas aí da educação à distância, né, que tem sido, né, pautada, né, incansavelmente aí, e tem sido agora no estado do Rio Grande do Sul, a partir do dia 29 de junho, né, na tentativa de ser implementada como um todo. Eu gostaria de um comentário sobre essa implementação EAD da educação básica e as comunidades indígenas, né? Que falha que esse governo vem tendo, né, nessa perspectiva muito superficial das comunidades indígenas, sobre a educação indígena, né, que tem um caráter, né, diferencial e que deve atender também, né, de acordo com a LDB e outras diretrizes aí educacionais. Obrigado, Rodrigo e companheiro Haddad. Claro que o Rodrigo foi muito gentil, mas aqui no Rio Grande do Sul, se fosse pelas áreas indígenas, você seria presidente da República no primeiro turno. Teve áreas aqui que deu 3 votos de 400 votos, porque tinha alguém que trabalhava num proprietário de terra e ele obrigou os 3 votar no outro, para não perder o emprego, senão dava 100%. Então, obrigado, Rodrigo, e temos sempre junto. E essa questão da perseguição dos indígenas, né, que o governo está fazendo, tirando a FUNAI do Ministério da Justiça para jogar para o agronegócio e assim por diante. Então, contigo, e a Angelita, que é professora assentada, ela entrou e caiu, acho que a internet também não está funcionando, mora no assentamento lá em Joia, mas eu queria, e com certeza uma das perguntas que ela ia falar era sobre a educação no campo. Então também eu sei que tem o Pronera, tantos outros programas que foram montados no tempo que você era governo. Contigo, companheiro Fernando. Bom, Marcon, essa intervenção eu reitero o agradecimento a você, não só por esse espaço, mas sobretudo pelo trabalho que as nossas bancadas estão fazendo em Brasília, resistindo bravamente ao desmonte proposto pelo governo Bolsonaro, venda do Banco do Brasil, instalação de cassinos, destruição da universidade pública. É uma barbárie o que está acontecendo, desmatamento da Amazônia. Esse governo não para em pé, e se não fosse a oposição, nós só teríamos más notícias. As poucas boas notícias se devem ao trabalho da oposição. Então, meus parabéns mais uma vez. Você conte comigo para o que você precisar. Vamos enfrentar aqui as perguntas e as observações que fizeram o Lucas e o Rodrigo. Em primeiro lugar, vou começar pela questão indígena, que está muito esquecida no Brasil, viu? A questão indígena. A proposta do Bolsonaro é simplesmente que não existe indígena. O que ele quer é a diluição das culturas indígenas, uma diluição da cultura indígena, de maneira a poder se apropriar das terras indígenas. Se o indígena perder a identidade, as terras vão poder ser exploradas da maneira como o Bolsonaro entende que devam ser. E o Bolsonaro, ele é ridículo, porque ele não compreende que hoje a reserva indígena hoje é o que garante a proteção da floresta. E a proteção da floresta é o que garante o agronegócio. O Bolsonaro ele inverte toda a equação, imaginando que o desmatamento vai favorecer o agronegócio. É um equívoco. O desmatamento não favorecerá o agronegócio. O desmatamento ele favorece milícia, o desmatamento favorece grileiro, o desmatamento favorece madeireiro ilegal, que não refloresta. O desmatamento favorece uma canalha a quem ele quer prestar homenagem em troca de apoio político. Inclusive porque essas pessoas andam armadas. E ele quer que gente armada
apoie ele. Ele não quer ganhar mais pelo voto porque ele sabe que não vai mais acontecer. Ele quer se impor pela violência. E é isso que nós não vamos permitir. Então, na verdade, ele quer roubar os índios. É isso que ele quer. Ele quer roubar aquilo que foi conquistado em 1988. A demarcação de terras não cria um Brasil paralelo. Vocês não deixam de ser brasileiros por causa disso. Ele reconhece um direito previsto na Constituição, ele reconhece a cultura indígena, e são muitas das culturas indígenas, a gente tem que sempre colocar isso no plural, porque não é um povo indígena, são várias culturas que precisam ser respeitadas, e tem o benefício adicional, que é a questão ambiental. Então, veja você que o destino da humanidade combinou a preservação ambiental e a preservação da riqueza cultural de cada povo indígena. É uma virtude conjugada que os acontecimentos históricos promoveram. Então, em vez de a gente usar isso como uma bênção e utilizar isso a favor da humanidade, nós vamos justamente fazer o contrário, perder essa oportunidade para mais destruição, para mais devastação, para mais poluição. Então, é um contrassenso o que o governo... Você viu o ministro da Educação? Eu odeio a expressão povos indígenas. Por que ele odeia a expressão povos indígenas? Ele é judeu e quer ser respeitado como judeu. E é um direito dele de ser respeitado como judeu. Agora, quem quer respeito tem que dar o respeito. O meu pai é libanês, mas escolheu o Brasil para criar sua família. A gente não vai se respeitar mais enquanto culturas diferentes e viver em paz. Por quê? Qual é o problema dele com a expressão povos indígenas? E ele, sendo de origem judaica, deveria, mais do que ninguém, ter a compreensão do que significa intolerância, do que significa discriminação, do que significa violência contra uma cultura. Ele, mais do que ninguém, deveria ter obrigação. Então, a gente, do mesmo jeito que eu admiro, e admiro mesmo, né? Do mesmo jeito que eu admiro a cultura judaica, eu admiro a cultura dos povos indígenas. Qual é o problema? Por que uma é melhor que a outra? Entende? Então, é um retrocesso enorme. E a educação à distância, Rodrigo, ela não se presta a tudo. A tecnologia é um instrumento importante. Por exemplo, o Correio teve um papel importante para disseminar a educação no país. O Correio é uma coisa importante, porque o Correio fazia chegar carta, fazia chegar livro, fazia chegar material didático na casa das famílias. Você fazia curso à distância no tempo dos meus pais, dos meus avós, você fazia curso pelo Correio. E você sabia que antes da criação do Ministério da Educação, o departamento que cuidava da educação era o mesmo que cuidava dos Correios. Para você ter uma dimensão do quanto os Correios foram importantes para a educação. Então, você vai abrir mão do rádio, da TV, da internet, você vai abrir mão disso. Por quê? Você não tem que abrir mão da tecnologia, mas você não pode substituir o professor. Você não pode baratear, no mau sentido da palavra, a educação. Uma coisa é diminuir custo, a outra coisa é você baratear o ensino. O ensino não pode ser barateado. Muitos países usam a educação à distância. Muitos. A Inglaterra usa muito. Cuba usa muito. Você vê, 2 paradigmas diferentes, 2 sociedades completamente diferentes, mas usam muito a educação à distância.
Mas você não pode abrir mão da qualidade. Você não pode abrir mão da qualidade. O que o governo Temer e Bolsonaro estão fazendo com a educação à distância? Estão barateando a educação à distância no pior sentido da palavra. Não há mais fiscalização, por exemplo. Eles acabaram com a fiscalização. Então, você faz educação à distância de qualquer jeito. Não tem controle de qualidade. Eles acabaram com o controle de qualidade da educação à distância. Então, veja você que nós estamos diante de um problema grave. Você não pode abrir mão das tecnologias novas, nem deve, porque elas são instrumentos importantes, mas você não pode abrir mão da qualidade. E, para isso, precisa de um Estado que fiscalize, sobretudo, a atividade privada, que tem fins de lucro e que não necessariamente se combinam com o desejo do aluno de pagar por qualidade. Nós criamos a Universidade Aberta do Brasil, que é pública e é à distância, mas para criar um padrão de qualidade de educação à distância no país. Não deixar fazer de qualquer jeito. Então, eu sou plenamente favorável à tecnologia. Eu estou dando aula por internet na pandemia. A gente tem que aprender a lidar com as ferramentas. Pode tornar tudo mais dinâmico, mais interessante, audiovisual. Nós podemos contar com uma produção audiovisual para dar aulas. A nossa lei de audiovisual deveria fomentar a produção de conteúdos audiovisuais mais interessantes que o professor possa usar. O livro pode assumir outras formas, pode ser um livro dinâmico, né? E se não fosse a tecnologia, a gente ia ter o livro falado para os cegos, por exemplo? A gente ia ter o livro, ia ter o dicionário de Libras para que os surdos pudessem aprender Libras. Isso tudo é fruto de tecnologia. Então, nós não podemos dispensar a tecnologia, de jeito nenhum. Agora, o que eles estão fazendo é dispensar o professor e dispensar a qualidade. Aí não dá. Se você dispensar o professor, dispensar a qualidade, você não vai ter educação à distância. Você vai ter distância da educação, que é isso que eles estão promovendo. O país está ficando distante da educação, que é outra filosofia. Então, você tem toda a razão de estar preocupado com esse assunto, sobretudo vindo da onde você vem. Porque aí é que mora o perigo. Né? Uma população que precisa de apoio receber o barateamento da qualidade da educação. E isso vocês não devem admitir. E eu respondo ao Lucas sobre a importância da disposição de luta, Lucas, que é o que você falou sobre o papel das entidades estudantis. Eu peguei um movimento estudantil numa fase em que estava o fim da ditadura militar. Eu peguei de 81 a 85. Foi o último governo militar, foi durante a minha graduação. O último governo militar. Já não era um governo que sequestrava e matava pessoas, mas é um governo que reprimia manifestações de rua. Não deixava acontecer manifestações de rua. Era cavalaria, bomba de gás lacrimogênio em cima da gente. Mas já não estava nos anos de chumbo, em que as pessoas eram presas, torturadas e assassinadas nos porões da ditadura, da onde veio o Bolsonaro. O Bolsonaro saiu daí. Ele saiu dos porões da ditadura, do que tem de mais torpe e covarde que nós já vivemos nesse país. Ele é o rebotalho desse processo, desse período. Né? Então, nós temos razões para nos preocupar, porque o Bolsonaro ele não é um militar qualquer. Ele é um militar que é de uma origem que não queria a redemocratização do país. Esse general Heleno era carregador de pasta do Silvio Frota, que se opôs à redemocratização, que se opôs à transição
mesmo lenta, gradual e segura, como foi proposto pelos militares. Eles se opuseram a isso, porque eles não querem a democracia, eles não são democratas. Então, a sua geração tem um desafio que é até maior do que a minha, porque a minha geração ela lutou para concluir o processo de redemocratização, mas é um processo que já estava em curso. E vocês têm que lutar contra o fortalecimento do fascismo no nosso país. Então, é uma tarefa, eu diria para você, mais difícil do que teve a minha geração. Mas vocês têm uma vantagem. Vocês são milhões de universitários. Vocês são milhões de estudantes com um pensamento crítico. Vocês são milhões de pessoas com capacidade de análise, de proposta. Vocês estão muito mais empoderados hoje do que a minha geração e do que a geração de 64 que sofreu o golpe. Só para você ter uma ideia, Lucas, em 64 havia no Brasil menos de 200 mil universitários. Hoje vocês são 8 milhões. Vocês são 40 vezes mais fortes e críticos e criativos do que a geração de 64. Então, não tenham medo. Primeiro, que vocês vão contar conosco, os veteranos aqui. Segundo, que vocês são numerosos e vocês não têm por que temer. Vocês têm retaguarda e têm vanguarda. Então, vocês não baixam a cabeça para fascista, não. Sem violência, porque os covardes são eles. Quem quer andar armado, essas coisas são eles. Nós não precisamos nada disso. Nós não precisamos de armas para convencer por argumentos. Nós temos os melhores argumentos. Nós não precisamos andar armado para convencer ninguém das nossas teses. São os fracos que precisam de armas. E, obviamente, que a polícia precisa de arma. Mas o cidadão não precisa. Nós temos que contar com o Estado para proteger a nossa segurança e com a nossa cabeça, nosso coração e nossa capacidade de transmitir conhecimento e argumento para ganhar as pessoas para as nossas teses. Não é a violência que vai fazer com que o mundo fique melhor. O mundo não vai ficar melhor com mais violência. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. A violência gera violência. Nós precisamos defender o Estado democrático, porque nós vamos ganhar no gogó, no argumento, com as melhores ideias, como a gente sempre fez. Então, você tem o teu desafio é maior do que o da minha geração, mas você tem mais instrumentos para vencer do que nós tínhamos e, sobretudo, do que em 64 a sociedade tinha. Eu creio que as sementes que nós plantamos são milhões de sementes plantadas que estão germinando, vocês estão se formando, antes de vocês muitos se formaram, depois de vocês muitos se formarão, e o Brasil tem um exército de pensadores. Nós queremos um exército de gente culta, gente inteligente, gente antenada com o mundo, gente com ideias próprias, com personalidade. Esse é o exército do campo progressista ao qual você pertence. E é com essa energia que nós vamos acuá-los, como já estão se acuando. Você pode perceber, eles já estão ficando acuados, porque nós estamos fazendo valer a nossa voz. Marcon, querido, passou do meu tempo aqui. Eu tenho... Te agradeço, companheiro Haddad, muito obrigado. Um prazer enorme estar com os teus companheiros, com certeza, nossos companheiros. Você conta comigo para uma foi muito. Com certeza. E quem sabe uma hora nós podemos fazer uma agenda aqui no Rio Grande do Sul e nós fazer uma visita em 1, 2 áreas indígenas que eles já me solicitaram. Vamos para a universidade lá, cumprimentar a turma lá. Tem a Universidade da Fronteira Sul, também. O campus de Erechim,
tem 150 indígenas que estuda, e o reitor que foi empossado lá, que teve intervenção do Bolsonaro, ele diz que aquele sistema de educação do campo, que é o Pronera, essas coisas aí, não deve mais existir. Já vieram com cunho que índio, que negro, que filho de sem terra, como o nosso curso universitário que tem lá em Pelotas, de veterinário, não deve mais existir. Essa é a política desse governo. Sim, mas esse colocou muito bem. Marcon. Esse governo tem começo, meio e fim. Uma hora acaba. Sim. E aí o povo bota lá quem pensa diferente. E nós vamos fazer diferente. Com certeza. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lucas. Meu companheiro Fernando Haddad, que deveria ser o nosso presidente da República. E a Angelita, que é professora estadual, mandou aqui por WhatsApp que não pôde entrar porque o sinal estava muito ruim lá no assentamento Rondinha, no município de Joia. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, gente Se boa. cuide, fique em casa e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.